Veja, eu acho que tem três coisas. Primeiro, tem o exemplo. As pessoas precisam de mais exemplos de que dá certo se mobilizar. Percebe? Nos últimos anos, no Brasil, a gente teve os governos do PT, que aí tem um longo debate se foram governos de esquerda, de centro-esquerda. Mas, por exemplo, uma coisa que foi característica nos governos do PT foi mostrar as políticas públicas que foram desenvolvidas como benesse do presidente, do Lula ou da Dilma, e não como fruto de luta coletiva. Então, cota racial, por exemplo, as política de cotas não foram uma benesse do governo do PT. A gente tem um histórico de mais de 50 anos de luta, desde o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, nos anos 50, em que se debate política de cotas raciais como medida paliativa de redução da desigualdade racial no Brasil. É claro que o governo petista foi mais aberto a essa demanda, mas veja, ele foi aberto a essa demanda porque ele responde a uma base social que ele tinha que responder. Então isso foi luta. A pouca ampliação que a gente conseguiu do ensino superior, a existência, por exemplo, do SUS, que passou a ser valorizado durante a pandemia. O SUS foi uma conquista que veio no Brasil no auge do neoliberalismo. Então, enquanto o mundo todo estava na ideia de Estado mínimo, desmontar serviços públicos, o Brasil conseguiu criar o SUS graças a uma luta gigantesca no âmbito da reforma sanitária. Então, muita gente que está hoje dizendo viva o SUS, que sabe que não morreu durante a pandemia graças à existência do SUS, tem que agradecer a luta coletiva, a luta dos sindicatos, a luta dos movimentos populares, dos partidos socialistas e comunistas que tiveram um papel fundamental na criação do SUS, assim como as universidades públicas, escolas públicas, enfim. A gente precisa deixar mais claro que nada do que a gente tem foi fruto de uma evolução espontânea da sociedade, percebe? De uma melhora espontânea. Aliás, veja, até o final da Segunda Guerra Mundial, a palavra racismo não era uma palavra negativa. Racismo significava a necessária e saudável separação entre as raças. Quando a Alemanha se consolidou o nazismo, não era uma concepção de superioridade racial isolada. Vamos lembrar que na mesma época os Estados Unidos tinham um regime de segregação racial, o regime Jim Crow, que foi estabelecido ao final da Guerra Civil. Na mesma época também o Brasil tinha leis eugenistas, que falavam em impureza racial. A Argentina também, o Peru também. Os países da Europa Ocidental, que tinham impérios coloniais, como a França e a Inglaterra, tinham disposições legais de pureza racial, baseadas na ideia de eugenia. Veja, eu hoje, no plano jurídico formal, pela Constituição brasileira, eu sou tratado como um cidadão igual a qualquer outro. Isso que é bem pouco, porque o plano jurídico formal diz pouco sobre a prática do mundo, né, sobre a vida cotidiana, mas isso foi conquistado com muita luta. Isso foi conquistado, inclusive, graças a mais de 25 milhões de vidas soviéticas que derrotaram e destruíram o nazismo. Porque pós-vitória sobre o nazismo, a ONU, na sua Declaração dos Direitos Humanos, é o primeiro grande documento internacional que dá um sentido negativo à palavra racismo, né, que deixa de ser a necessária e saudável separação entre as raças e passa a ser uma prática odiosa. Então veja, o mais básico disso veio com luta. As mulheres poderem se separar, a mulher não ser assassinada por crime de honra, porque até pouco tempo atrás, na legislação brasileira, se não me falha a memória, acho que foi até 87. Até 87, se uma mulher casasse com um homem e não fosse virgem no momento do casamento, e ela tivesse prometido que era virgem, o homem podia anular o casamento por ausência de virgindade. Isso foi outro dia desse, percebe? Então, assim, há um certo tratamento igualitário entre homens e mulheres no plano jurídico, isso também veio com luta. Então, assim, nada, absolutamente nada do que a gente tem é fruto de uma evolução espontânea.
Acho que essa é a primeira coisa que tem que ser mais debatido, tem que ficar mais claro de que a importância da mobilização, a importância da luta popular, porque se a gente perdeu muito, a gente também conseguiu arrancar muitas conquistas. A gente também conseguiu muitas vitórias. Segunda coisa, eu acho que uma renovação dos projetos de transformação radical da sociedade, sabe? Eu acho que o marxismo, em particular, que é onde eu me localizo, ele perdeu muita atração porque ele deixou de se renovar sobre vários aspectos, né? Ele ficou muito acadêmico, ele ficou muito enrijecido, ficou muito afastado da cultura popular. Então, a maioria das pessoas ainda vê o marxismo como uma coisa douta, uma coisa acadêmica, né? Uma coisa inseparado do que é o cotidiano do brasileiro. Recentemente, eu compartilhei nas minhas redes sociais um post do Luiz Antônio Simas, que fazia uma brincadeira que eu achei muito bom. Ele falou assim, olha, eu quero um marxismo macumbeiro. E eu agreguei que eu falei, ó, eu quero um marxismo macumbeiro que tome cerveja, escute pagode e vá pra roda de samba. Então, assim, a ideia de construir um projeto socialista, a ideia de um marxismo formar uma espécie de espírito do tempo, isso tem que deixar de ser assunto chato, assunto acadêmico, de seminários longos e intermináveis com citação em alemão, e ser o cotidiano de Dona Maria e seu Zé, tá presente na roda de samba, tá presente no futebol, sabe? Tá ali batendo uma pelada, tomando uma cerveja, senta e discute sobre a luta de classes, sobre os problemas do Brasil, sobre um projeto de Brasil, sabe? Tá na roda de samba, tá tomando uma cerveja na mesa do bar e vai conversar sobre futebol, vai conversar sobre sexo, sobre pegação, e vai conversar também sobre a política do Brasil, sobre os problemas do país dentro de uma compreensão crítica, radical. Então, renovar teoricamente, renovar simbolicamente a imagem do que é um projeto radical, sabe? Eu acho que o revolucionário, ele tem que deixar de ser aquele cosplay do Che Guevara. O revolucionário tem que ser uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa que bebe, uma pessoa que dança, uma pessoa que se diverte, que vai pra praia, que vê um filme ruim da indústria cultural, que vai para um show de samba, de pagode, e que luta e que milita por um mundo, mas que não tem um asceticismo, né? Ele não é um ser que é afastado do mundo que ele vive. Ele vive plenamente esse mundo em todas as suas dimensões e justamente por viver é que ele quer transformar. E acho que o terceiro aspecto é olhar com mais carinho, valorizar um pouco mais as experiências alternativas em alguma dimensão que a gente tem no mundo. Eu vou dar um exemplo que é muito marcante para a tradição política que eu me insiro. Veja, o Brasil está sofrendo com mais de 500 mil mortes que poderiam ter sido evitadas, né? Se a gente tivesse uma vacina antes, se a gente tivesse uma outra política no governo federal que tivesse priorizado a vacina, o isolamento social. Cuba, que é um país pobre, que é um país que é atacado por um bloqueio econômico pela maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, há mais de 60 anos, Cuba conseguiu evitar mortes em massa, Cuba conseguiu controlar rapidamente o vírus e conseguiu desenvolver 5 vacinas. E ao que tudo indica, vai ser o primeiro país do mundo a vacinar 100% da sua população com vacina própria. Cuba conseguiu isso graças ao socialismo, que tem vários problemas, que não é perfeito, porque ninguém falou que o socialismo é uma espécie de paraíso laico, uma versão laica do paraíso cristão, sabe? Tem vários problemas, mas veja, o cubano, ele não está passando pelo que o brasileiro está passando, de chorar as mortes de um genocídio, porque é isso que a gente vive. Então, eu acho que essas experiências... O Vietnã também, veja, o Vietnã tem 100 milhões de habitantes, o Vietnã teve menos de 1.000 mortes no controle do Covid, sabe? Um exemplo disso é esse. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então, proporcionalmente, veja a diferença de resposta. O Vietnã é um país socialista, inclusive é um país que continua existindo, porque grande parte da esquerda esqueceu o Vietnã depois que o país ganhou a guerra dos Estados Unidos. É um país socialista que é um exemplo de combate à pobreza,
a miséria, de uma agricultura agroecológica, não pautada na produção à base de venenos, que tem vários avanços importantes que a gente precisa falar, a gente precisa divulgar mais. Tanto exemplos da nossa história do passado, que não foi só uma história só de erros, tiveram acertos também, em momentos gloriosos, como as experiências atuais que estão aí vivas, são poucas, mas conseguem mostrar-se como exemplos de contraposição e enfrentamento à barbárie.